Graça e paz. Seja bem-vindo ao canal O Poder da Proclamação. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Isaías 55, 11. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24, 14. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19, 11. E a última palavra que Jesus disse através da visão de João no Apocalipse: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem Senhor Jesus. Tesouros de James Smith. Ensino consistente. Tu, pois, que ensinas os outros, não te ensinas a ti mesmo? Romanos 2, 21. Todos nós precisamos de ensino, mas falando de modo geral, amamos ensinar, em vez de sermos ensinados. Nós instruímos os outros, mas negligenciamos a nós mesmos. Isso é verdade especialmente para pregadores e professores da Bíblia. A linguagem de Paulo pode ser dirigida a muitos de nós. Você então que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Vamos nos esforçar por uma vez para ser imparciais e olhar para este ponto de perto, sobriamente e seriamente. Você ensina os outros a serem moderados, mas se entrega muito além do que a natureza exige. Uma variedade de pratos finos deve ser fornecida, e se a guia positiva for evitada, a consciência aprendeu a ficar em silêncio. Se 2 convites forem dados, um para uma refeição simples e pobre, onde o tempo livre será usado em oração e conversa piedosa, e outro para uma mesa suntuosa, onde fofoca e entretenimento atrairão a atenção, qual será o preferido? Você então que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você ensina outros a abnegação, mas não pratica o mesmo você mesmo. Outros são exortados a fazer sacrifícios, a trabalhar para Deus, a ganhar para que possam dar, a dar mesmo de sua pobreza. Mas o professor é pago por tudo o que faz, e dá pouco ou nada. Nenhuma jornada ele faz, sem alguma remuneração. Nenhum sacrifício ele faz, nenhum poder ele sobrecarrega. Ele fala livremente, exorta calorosamente, ilustra eloquentemente, argumenta fervorosamente. Mas ele está classificado entre alguns a quem nosso Senhor se dirigiu. Eles não praticam o que pregam. Leitor, isso é parecido com você? Você então que ensina os outros. Você não ensina a si mesmo? Você ensina os outros a serem humildes, mas a humildade é sua característica? Um homem orgulhoso no púlpito pregando humildade, ou um professor orgulhoso na classe ensinando humildade, que anomalia. E ainda assim existem tais coisas. Eles falam sobre humildade, mas seu porte geral, sua conduta para com os outros, sua evidente autoimportância, prova que eles não são humildes. Eles parecem dizer: outros devem ser humildes, mas eu posso ser orgulhoso. Outros devem ser mansos, mas eu posso ser arrogante. Outros devem se submeter, mas eu posso me ressentir. Outros devem se conter, mas eu posso me vingar. Ou faço o que eu digo, mas não o que eu faço. Isso pode ser certo? Como deve parecer aos olhos de Deus? Pregador, professor, você é orgulhoso? Ao olhar orgulhoso, a maneira altiva, o sorriso desdenhoso, o porte frio, distante e presunçoso. Isso pode ser aprovado por Deus? Isso passará pelo escrutínio do Altíssimo? O Espírito Santo encherá seu coração ou consagrará seu corpo como seu templo? É de se admirar que você não tenha sucesso? Você então, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você ensina atividade para Deus e almas imortais, mas o relaxamento, a sala de estar, o livro inútil ou algum entretenimento vão ocupa seu tempo e atenção? Outros deveriam sair para as ruas e vielas da cidade e para as rodovias e sebes. Outros deveriam visitar os doentes, socorrer os pobres, alertar os rebeldes, protestar com os apóstatas
e levar o evangelho a toda criatura. Mas você não tem o tato, o talento, o tempo, em uma palavra. Você não tem a disposição. Se você tentasse, há muito que você poderia fazer. De fato, nenhum de nós sabe o que pode fazer, até que tentemos. O homem preguiçoso diz: há um leão nas ruas. Se eu sair, posso ser morto. Uma coisa provável, um leão nas ruas. Não, não é preguiça. É preguiça e o amor pela facilidade no coração. Seja ativo você mesmo, ou não diga nada sobre isso. Nunca culpe os outros, a menos que você lhes dê o exemplo. Tu, pois, que ensinas aos outros, não te ensinas a ti mesmo? Você ensina, pode ser, andar perto de Deus, mas como Pedro, você segue longe de si mesmo. O que é bom para os outros se aproximarem de Deus, viverem como sob seus olhos, falarem sempre como dentro de seus ouvidos e se esforçarem para se recomendar a Ele em fazer o bem, como a um Criador fiel. E pode ser bom para você viver à distância, esquecer sua presença, falar como se Ele não ouvisse e andar como se Ele não considerasse sua conduta. Muitos falam de andar perto, que sabem muito pouco sobre isso. Eles raramente estão fechados com Deus. Eles percebem muito pouco de sua presença. Eles recebem poucas comunicações dele. Eles raramente estão sedentos por sua presença. Ai, a conversa frívola, o espírito mundano, a maneira descuidada e a falta de conformidade com Deus contam uma história que não pode ser bem mal compreendida. Você que incita outros a andar perto de Deus, você não ensina a si mesmo? Você também ensina a importância das ordenanças do Evangelho, mas elas são valorizadas por você? Você frequenta a reunião de oração e o sermão semanal? Ou um pequeno cansaço, uma curta distância ou uma leve indisposição satisfarão sua consciência como uma desculpa suficiente para sua ausência? Se as ordenanças do Evangelho são importantes, que sejam tratadas com respeito e observadas com pontualidade. Você foi batizado em uma profissão de fé? Por que não? Você frequenta regularmente a mesa do Senhor? Seu lugar no santuário é ocupado regularmente? Se as ordenanças são meios de graça, você não precisa de graça? Se você precisa de graça, não deveria usar regularmente os meios pelos quais a graça é comunicada? Se você não usa regularmente os meios, não é evidente que você não deseja a graça de que precisa? Se você ensina, você deve ensinar o valor e a importância das ordenanças do Evangelho. Mas se você ensina, você deve ser muito cuidadoso para corroborar com sua conduta. O que você ensina com sua língua, você então que ensina os outros? Você não ensina a si mesmo? Você ensina que um homem deve estar preparado para a morte, ou estar pronto para a vinda do seu Senhor? Mas você está preparado para morrer? Você está pronto se o noivo vier? Você está observando, esperando e trabalhando? Você vive acima do mundo, distinto do mundo, visando sempre glorificar a Deus no mundo? Sua esperança está depositada no céu? Você pode provar que seu tesouro está lá, porque suas esperanças e afeições sinceras estão lá? Você é como a noiva amorosa que suspira, deseja e anseia pelo retorno do seu amado noivo? Você está procurando por essa esperança abençoada, até mesmo a aparição gloriosa do grande Deus nosso Salvador, Jesus Cristo? Ou você está vivendo para o mundo, satisfeito com o mundo, juntando a poeira amarela do mundo e sentindo a maior relutância em deixar o mundo? As notícias da vinda do Senhor hoje ou amanhã seriam desagradáveis para você? Pesquise, olhe e permita-me perguntar: você então que ensina os outros, você não ensina a si mesmo? Caros irmãos, este assunto requer a mais solene e séria consideração. Como podemos ensinar os outros consistentemente se não ensinamos a nós mesmos, de modo a praticar o que ensinamos? Como podemos repreender os outros pela gula se nós mesmos comemos tanto ou mais? Como podemos pregar não devamos nada a ninguém se contraímos dívidas e deixamos de pagá-las? Como podemos incentivar os outros a serem mansos e semelhantes a cordeiros se somos apaixonados e rugimos como leões? Como podemos exortar os outros à abnegação se nos entregamos a mimar nossos apetites a roupas caras, a viagens caras e a móveis desnecessários?
Como podemos repreender os outros pela inatividade se somos apáticos, sem vida e cansados? Como podemos incitar os outros à liberalidade se nós mesmos somos mesquinhos, gananciosos e amantes do lucro sujo? Em uma palavra, como podemos reprovar qualquer pecado se nós mesmos nos entregamos a ele? Como podemos exortar qualquer dever se nós mesmos o negligenciamos? Como podemos almejar a obtenção de qualquer excelência se nós mesmos a desconsideramos? Como podemos ser de grande utilidade, tanto para o mundo quanto para a igreja, a menos que vivamos de acordo com nossa profissão? Tu, pois, que ensinas aos outros, não te ensinas a ti mesmo? Espírito Santo, desça em toda a sua plenitude do seu poder sobre todos os nossos pastores, pregadores e professores, e assim nos santifique, influencie e transforme, para que possamos ensinar o que é verdade e praticar o que ensinamos, e conformar nossas vidas à nossa profissão, pelo amor do querido Redentor, Jesus Cristo. Amém. Tesouros de James Smith. Derrotado, mas ajudado. Eu estava abatido, e ele me ajudou. Salmo 116:6. As circunstâncias do cristão frequentemente variam, e não é incomum que suas estruturas e sentimentos variem com suas circunstâncias. Por esse motivo, muitos do povo do Senhor são elevados ou deprimidos, mas raramente desfrutam de um estado de espírito calmo, pacífico e estável. Sua depressão é grande, ou suas alegrias são elevadas, mas mesmo isso é anulado para o bem deles, e é santificado para a humilhação da alma e a preservação da autoimportância e do orgulho. Que misericórdia ter um Deus a quem recorrer, sejam nossas estruturas e sentimentos o que forem. Que misericórdia é ter um Deus a quem recorrer, sejam nossas estruturas e sentimentos o que forem. Que misericórdia ter alguém que simpatizará conosco e de quem é dito: assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Esse foi o encorajamento de Davi e estava na raiz de grande parte de sua experiência, e o levou a dizer: eu estava abatido, e ele me ajudou. Sua condição dolorosa: eu fui levado para baixo. O quão baixo o crente é levado às vezes. Em que dificuldades e provações, em que problemas e angústias. Às vezes, em suas circunstâncias externas, pela perda de propriedade, amigos ou situação, tudo parece contra ele, tudo parece conspirar para derrubá-lo. Às vezes no corpo, por fortes dores, fraqueza extrema ou distúrbios nervosos, de modo que tudo perde o seu sabor e ele não consegue desfrutar de nada terreno. Em outras ocasiões, é aflição na alma, por tentações violentas, por lutos angustiantes, por esconder o rosto do Senhor ou por reter comunicações divinas. Agora tudo parece estar coberto por um manto, e a escuridão se espalham sobre a alma. Mas às vezes o Senhor santifica tanto as circunstâncias, por mais dolorosas que sejam, que elas se tornam verdadeiras bênçãos. O orgulho é humilhado, a falsa confiança é destruída, e o homem anda suavemente diante do Senhor. No entanto, em outras ocasiões, a fé é abalada, o coração é estreitado, dúvidas surgem, medos são fortes, as evidências são nubladas. A oração se torna uma tarefa e pensamos que Deus deve estar bravo conosco. Isso nos deixa baixos, nos deixa prostrados e clamamos lamentosamente a Deus. Então, em resposta ao clamor da fé, o Senhor envia ajuda ou aparece para nosso alívio e logo somos capazes de dizer: eu estava abatido e Ele me ajudou. Seu testemunho encorajador: Ele me ajudou. Bendito seja seu santo nome. Ele nunca nos permite afundar, mas Ele vem em nosso auxílio. Ele nos ajuda em apuros, prestando sua assistência, enviando-nos suprimentos, levantando-nos amigos, restaurando-nos a saúde e força, revivendo nossas graças e elevando nossos espíritos, ou transmitindo um pouco de luz bíblica, um pouco de amor santo, um pouco de orvalho celestial, ou uma pequena unção espiritual. Assim Ele atrai nossas almas à oração, desperta a esperança em sua misericórdia
desperta a confiança em sua palavra e nós nos aprofundamos em profunda humildade diante de seu escabelo. Agora podemos suportar problemas com paciência e buscar a libertação com coragem. Ele nos ajuda a sair dos problemas, ao transformar nosso cativeiro, como fez com o de Jó. Agora, a providência sorri, a saúde retorna, as promessas são aplicadas, o conforto é transmitido, o Espírito dá seu testemunho interior, o coração é ampliado, a confiança é produzida e a doce comunhão consigo mesmo é concedida. Isso está nos enviando e nos tirando das águas profundas. Isso está nos tirando do poço horrível e colocando nossos pés sobre uma rocha sólida. Isso é como retornar aos dias de nossa juventude. Agora podemos cantar nos caminhos do Senhor, porque grande é a glória do Senhor. Agora podemos dizer com o profeta: ó Senhor, eu te louvarei, embora estivesses irado comigo. A tua ira se desviou, e tu me consolas. Devemos afundar antes de nos levantarmos. Isso é sempre verdade na graça, pois antes da honra está a humildade. Devemos caminhar pelo vale da humilhação, antes de subirmos ao monte da alta e santa comunhão com Deus. E muito frequentemente é o caso que quanto mais nos afundamos, mais alto subimos. Se o Senhor está nos despojando, nos esvaziando, nos podando e nos rebaixando para que nos sintamos fracos, vazios e desprovidos de bem, é para que Ele possa nos fortalecer com seu poder, nos levar a descansar em sua palavra, nos encher com seu próprio amor e nos levar a buscar tudo em Jesus. Quando humilhados, a esperança deve ser encorajada. O Senhor nos ajudará. Não devemos então encorajar medos ou ceder ao desânimo, mas devemos antes nos repreender por ceder a tais sentimentos, como Davi fez quando disse: por que estás abatido, ó minha alma? Por que estás tão perturbada dentro de mim? Põe a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador e meu Deus. Aquele que derruba, levantará. Se o Senhor nos derrubar por sua providência, Ele nos apoiará e nos levantará por sua graça. Ele pode nos rebaixar, que nenhuma mão pode nos alcançar, exceto a sua. Os nossos assuntos podem se tornar tão perplexos que ninguém pode desvendá-los, exceto Ele mesmo. Mas tão certo quanto este é o caso, Ele aparecerá por nós e operará a nossa libertação. Ele nunca nos deixará prostrados, pois é sua prerrogativa levantar o pobre do pó e levantar o mendigo do monturo, colocá-los entre príncipes e fazê-los herdar o trono de glória. Nenhum do povo de Deus morre no poço. José foi lançado em um, mas a chegada dos mercadores midianitas fez com que ele fosse tirado. Jeremias foi lançado em um poço pior, mas Ebed-Meleque, o etíope, foi usado para livrá-lo. Assim é conosco. Qualquer poço em que possamos cair ou sermos jogados, tão certo quanto Daniel foi tirado ileso da cova dos leões, assim seremos libertos. A igreja antiga testificou: passamos pelo fogo e pela água, mas tu nos trouxeste para um lugar rico. Assim seremos libertos em breve. E quando estivermos nas fronteiras da terra prometida, quando estivermos prestes a cruzar o rio que separa o tempo da eternidade, quando estivermos prestes a fechar os olhos para tudo abaixo, então, com nosso último suspiro, para o conforto daqueles que deixamos para trás, diremos: eu estava humilhado e ele me ajudou. Não tenha medo, pois eu o resgatei. Eu chamei pelo nome. Você é meu. Quando você passar por águas profundas, eu estarei com você. Quando você passar por rios de dificuldade, você não se afogará. Quando você andar pelo fogo da opressão, você não será queimado. As chamas não consumirão, pois eu sou o seu Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador. Isaías 43:1-3. Tesouros de James Smith. O assunto de Paulo. Paulo era um homem extraordinário, chamado para um ofício extraordinário e sendo enviado para realizar uma obra extraordinária. Ele escolheu um assunto extraordinário. Ele conhecia história, conhecia filosofia e era bem versado em tradição. Havia poucos assuntos que ele não conhecia abordar, poucos temas que ele não conseguia discutir, poucas congregações que ele não conseguia interessar.
Mas ele fez da conversão de pecadores o objetivo de sua vida e escolheu Cristo crucificado para ser o sujeito de seu ministério. Não importava onde ele fosse, ele levava seu sujeito consigo. Não importava a quem ele se dirigisse, ele direcionava a atenção deles para este ponto. Ele sabia o que o homem exigia e o que o homem preferia, mas isso não importava para ele. Como ele escreveu aos Coríntios, ele sempre agiu. Os judeus exigem sinais miraculosos e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, uma pedra de tropeço para os judeus e loucura para os gentios. Mas para aqueles que Deus chamou, tanto judeus como gregos, Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 22, 24. O assunto de Paulo, então, era Cristo crucificado. Cristo era o ungido de Deus, o Messias, o Filho de Deus. Cristo era o Salvador prometido, que veio para destruir as obras do diabo. Cristo, o Filho unigênito de Deus, foi submetido à morte mais cruel, vergonhosa e degradante. Ele foi crucificado e ele foi submetido a esta morte para que ele possa ser um sacrifício pelos nossos pecados, expiando-os e colocando-os para longe para sempre. Ele morreu como substituto do seu povo, como fiador que se comprometeu a quitar sua dívida, e como salvador conquistador, colocando todos os seus inimigos em fuga. Bendito Jesus, tu foste o representante do teu povo, a vítima das suas transgressões e o sacrifício pelos seus pecados. Teu sangue foi o preço pago pelo resgate deles, e a tua ressurreição garantiu a sua libertação. Ó minha alma, olha para Jesus, crucificado pelos teus pecados. Pensa em Jesus morrendo em seu lugar. Fale de Jesus cheio de graça e amor. Paulo escolheu esse assunto, e ele tinha boas razões para isso. Primeiro, é um assunto muito abrangente, pois é o centro onde tempo e eternidade, Deus e o homem, pecado e santidade, vida e morte se encontram. É o teatro onde Deus exibe suas perfeições, revela seus propósitos, mantém seus direitos, confunde seus inimigos e assegura sua glória. É o instrumento pelo qual a morte é destruída, o pecado é conquistado, os rebeldes são reconciliados, os santos são santificados e o céu é aberto. É o objeto que confunde a razão, surpreende os anjos, atrai pecadores, transmite santidade e fornece matéria para louvor sem fim. Segundo, é o assunto mais honrado. Ele afina as harpas do céu, ele preenche as canções mais doces da terra. É por meio dele que o Espírito Santo opera na conversão de pecadores, na consolação de santos, na santificação de crentes e no estabelecimento da Igreja de Deus. Pela pregação de Cristo crucificado, os oráculos dos pagãos foram silenciados, os altares dos pagãos foram derrubados e os templos dos pagãos foram transformados em casas de oração. Pela pregação da cruz, a sociedade é elevada, nações são honradas e milhões são arrebatados do inferno. Terceiro, é um assunto intensamente odiado. Os demônios o odeiam e tentam impedir sua publicação. Homens errôneos o odeiam e tentam substituí-lo por algo próprio. E exatamente na proporção em que os homens são influenciados pelo príncipe das trevas ou se rendem ao orgulho de suas próprias naturezas caídas, eles odiarão a doutrina da cruz. Mas todos os cristãos o amam. Todos os ministros de Cristo se gloriam nele. Todos os pobres pecadores que perecem precisam dele. Quanto mais conhecemos a natureza e o governo de Deus, quanto mais vemos o estado e a condição natural do homem, e quanto mais sentimos nossa própria fraqueza e depravação, mais desprezaremos e valorizaremos a doutrina da cruz. Cristo e ele crucificado será o assunto do meu ministério, o tema das minhas canções, a alegria do meu coração e o fundamento da minha esperança eterna. Cristãos, o que pregamos? Somos todos pregadores e pregamos diariamente. Mas pregamos Cristo? Falamos dele com nossas línguas? Escrevemos sobre ele com nossas canetas? Honramos a ele com nossas vidas? Cristo e sua glória são o grande fim e objetivo de nossas vidas? Porque pregamos Cristo? É por amor a ele? É para que possamos fazer o bem às almas? É
para que possamos agradar a Deus? Cristo crucificado deveria ser pregado por todo cristão. Cristo crucificado deveria ser pregado em todas as companhias. Cristo crucificado deveria ser pregado todos os dias. Amados, se quisermos salvar almas da morte, se quisermos resgatar pecadores da miséria eterna, se quisermos fazer os crentes felizes, se quisermos cobrir Satanás de vergonha, se quisermos privar a morte de seu aguilhão e se quisermos tornar claro o caminho para a glória, devemos pregar Cristo crucificado. Devemos exercer fé em Cristo crucificado e devemos meditar diariamente em Cristo crucificado. Que Cristo e sua cruz sejam todo o meu tema. Que Cristo e sua cruz sejam toda a minha esperança. Que Cristo e sua cruz sejam toda a minha alegria. Cruz de Jesus, Jesus crucificado. Para você, eu olharia na vida e em todos os seus problemas. Para você, eu olharia na morte e em todas as suas dores. Para ti, eu olharia em glória, quando preenchido com todas as suas alegrias. Deus me livre de gloriar-me, a não ser na cruz do meu Senhor Jesus Cristo, Salvador Redentor. Amém. Tesouros de James Smith, em palavra e em poder. Nosso evangelho não chegou a vocês simplesmente por meio de palavras, mas também por meio de poder, do Espírito Santo e de profunda convicção. 1 Tessalonicenses 1:5. Os propósitos de Deus são realizados no uso de meios, e enquanto a regra de Deus é seu propósito, nossa regra são os preceitos de sua palavra. Ao atender ao dever, esperamos que o Senhor cumpra sua vontade. Somos ordenados a pregar o evangelho a toda criatura, e é nosso dever fazê-lo. E enquanto fazemos, Deus o acompanha com poder aos corações de seus eleitos. Dessa forma, Paulo sabia que os tessalonicenses eram eleitos de Deus, como ele afirma. Nosso evangelho chegou a vocês não simplesmente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com profunda convicção. O privilégio conferido. O evangelho foi enviado a eles. O evangelho é uma boa nova de Deus. Uma boa nova de Deus para toda criatura. É a boa nova da salvação para pecadores. Salvação para pecadores que é toda da graça. É uma salvação que previne todos os males penais e assegura todo o bem real, espiritual e eterno. Paulo chama de nosso evangelho, porque ele foi confiado a ele. Ele foi comissionado para proclamá-lo. Ele conhecia o poder, sabor e doçura dele em sua própria alma. E ele o pregou a outros. Esse evangelho ele levou para Tessalônica e o pregou com muito sucesso, de modo que muitos foram convertidos. Uma igreja de Cristo foi formada e outros foram levantados para espalhá-lo ainda mais. A diferença feita na sua recepção. Ela chegou a todos como uma mensagem de Deus e foi entregue a todos sem distinção. Para alguns, somente em palavras, como um fato a ser acreditado, como uma mensagem a ser recebida e colocada em prática, e como um assunto que se recomenda ao entendimento, à consciência e ao coração. Mas chegou a outros sem poder. Havia um agente divino trabalhando secretamente, até mesmo o Espírito Santo. Havia uma energia conquistadora sendo apresentada, até mesmo o poder de Deus. Houve um efeito glorioso e produzido, até mesmo uma persuasão completa de sua verdade e autoridade, de sua alta e infinita importância, e de sua adaptação às suas circunstâncias e necessidades. Em consequência disto, eles cordialmente o abraçaram, com toda a prontidão de espírito. Eles agiram sobre ele, exercendo fé em Jesus. Eles foram transformados por ele, na semelhança moral de Deus, e foram cheios de alegria e paz em crer. Isso provou ao apóstolo que eles foram escolhidos para a salvação, de modo que ele pôde dizer, sabendo, amado irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Veja, a soberania de Deus. Ele envia uma mensagem a todos, a toda criatura, uma mensagem cheia de amor e misericórdia. Ele propõe e apresenta Cristo a todos e a cada um que ouve o Evangelho. Ele igualmente convida todos a vir, receber e desfrutar da salvação. Mas ele envia o Espírito a alguns, em quem exerce seu poder secreto, em consequência do qual eles não apenas ouvem a mensagem, mas abraçam a bênção oferecida e são salvos no Senhor com uma salvação eterna. Veja porque o Evangelho tem sucesso. Não porque uma certa classe de homens o prega, ou porque ele é pregado de alguma maneira particular.
embora o Espírito geralmente faça uso dos meios mais adequados, mas porque o poder do Espírito Santo o acompanha. Este poder irresistível vivifica a alma, abre os olhos do entendimento e desperta a consciência adormecida. Há um alarme sentido em consequência do pecado. A ira de Deus é temida e um pavor de condenação enche a alma. Agora o Evangelho parece apenas adaptado ao caso do pecador, e o Senhor Jesus se torna o grande objeto de desejo. A alma sente uma doce influência todo persuasiva, incitando-a a abraçar o Evangelho, receber a Cristo e se reconciliar com Deus. O poder conquistador exercido subjuga a inimizade do coração, supera os preceitos da mente e, por fim, traz à alma a sujeição à obediência de Cristo. A influência exercida assemelha-se à influência da luz sobre as flores, ou de gelo sobre jardins congelados, ou os raios do sol sobre cera ou gelo. Gentilmente, silenciosamente, gradualmente, o coração é mudado, e a mudança do coração logo aparece na vida, como aqui. Vocês se voltaram para Deus, deixando os ídolos, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e vocês se tornaram imitadores nossos. Veja, pelo que devemos orar especialmente? Temos o Evangelho, temos nossos ministros e temos nossos santuários. Mas uma coisa ainda está faltando, é o poder do Espírito Santo de Deus. O Evangelho terá efeito sem o Espírito, pois será um cheiro de morte para a morte. Mas o efeito que desejamos ver, até mesmo a conversão de pecadores, a santificação dos crentes, a edificação do corpo de Cristo e a submissão do mundo a Cristo, nunca poderá ser sem o poder do Espírito Santo. Para que a presença e o poder do Espírito acompanhem a palavra, devemos orar fervorosamente, constantemente unidos. Nossos corações devem estar voltados para essa bênção. Para obter essa bênção, todos os santos devem se unir. E até que recebamos essa bênção, não devemos dar descanso a Deus. Leitor, como você se sente sobre este ponto? O Evangelho tem sido acompanhado pelo poder do Espírito Santo em sua própria alma? Você está muito desejoso de que o mesmo poder o acompanhe a outros? Você clama poderosamente a Deus para que o poder do Espírito Santo acompanhe o Evangelho, seja ele pregado por quem for? Quem foi James Smith? James Smith nasceu em 1802 e faleceu em 1862. Quando criança, caiu em um poço e foi notavelmente resgatado da morte. Sua paixão como pregador do Evangelho era resgatar muitos pobres pecadores ímpios de um poço muito mais profundo. Ele pastoreou várias congregações batistas particulares, incluindo a capela New Park Street, de 1842 a 1850, onde anos mais tarde Charles Spurgeon assumiu o pastorado. Seu estilo devocional sucinto é novo e memorável. Meu objetivo é liderar a mente do eu para Jesus, do pecado para a salvação, dos problemas da vida aos confortos do Evangelho. Meu objetivo é humilhar o pecador e exaltar o Salvador, despir a criatura e colocar a coroa na cabeça da livre graça de Deus. Ó Jesus, Senhor, meu nome pondo sou. Como posso eu ver todo o seu valor? Que pecado triste, que vergonha eu não ver a beleza deste nome teu. Nunca tinha visto tal amor fiel, nem a dor da morte que por mim sofreu. É misterioso, mas tem tal valor este nome, Jesus, Salvador, Senhor. Minha culpa foi, se livre estou eu. O Senhor fez isto, glória ao nome seu.
a mim. Na prisão eu tinha aflição sem fim. Ó Jesus, que nome é o tesouro meu. Ó, que gozo tenho no bom nome seu. Senhor, meu nome condutor, como posso eu ver todo o seu valor? Que pecado triste, que vergonha eu não ver a beleza deste nome teu. Nunca tinha visto tal amor fiel, nem a dor da morte que por mim sofreu. É misterioso, mas tem tal valor este nome, Jesus, Salvador, Senhor. Foi-se livre estou eu. O Senhor fez isto, glória ao nome seu. Compaixão tão doce que chegou a mim. Na prisão